ansiedade realmente, ela afeta, está envolvido no processo de emagrecimento, a ansiedade? A Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil é o país com a maior taxa do mundo de pessoas com transtorno de ansiedade, no mundo inteiro. Nós não somos o maior país, né? Nós não somos o país mais populoso, nós não somos o país mais rico, nem somos o país mais pobre. Isso. Então, por que nós somos o país com a maior população de pessoas ansiosas no mundo inteiro? E nós somos o quinto em depressão. 9,3%, ou seja, aproximadamente 20 milhões têm algum transtorno de ansiedade e depressão. É muito em números, e é muito grave. E nós sabemos, né, que pais ansiosos têm filhos, crianças ansiosas. Sim, é preocupante demais, porque a gente vive hoje numa sociedade em que é muito imediatista, né? Exige que o resultado seja de fato imediato. Então, para emagrecer, eu tenho que emagrecer rápido. Para me curar, eu tenho que curar rápido. Se eu entro numa depressão, eu tenho que tomar um medicamento para sair dessa depressão rápido. Então, tudo isso gera já uma própria ansiedade, né, nesse paciente, onde entra nesse processo de emagrecimento, que ele vai acabar descontando isso tanto na família como na alimentação. Compensar de fato esse paciente dentro desse contexto em que assim, a criança principalmente, a obesidade infantil vem crescendo cada vez mais, né, por conta dessa ansiedade, ou seja, aparelhos eletrônicos, não se faz atividade física, não se tem mais as brincadeiras de antigamente que você brincava na rua até 11 horas da noite, até 11h30. Então você não tem essa qualidade de vida mais saudável e essa interação. Hoje, nossa interação é o mundo digital. E as crianças estão, de fato, vivendo nisso, que realmente vive um dilema das redes, que é um seriado da Netflix. Da rede, nós estamos sujeitos a esse mundo hoje. Nós dois somos exemplos disso, porque nós tivemos que se adaptar a essa realidade virtual, que nós não estamos adaptados. E isso gera também na gente essa ansiedade, que a gente fica desesperado. E eu falo, como? Você vai descontar na comida. Então, eu tenho hora que assim, é meia-noite, meia-noite e meia, 1h eu levanto para beliscar alguma coisa. Olha, Fábio, eu confesso, na minha geladeira tem chocolate, 70% cacau. Eu comprei adoçado com stevia. Porque, assim, o cacau é um alimento saudável, uma planta medicinal, né? O cacau é uma planta medicinal, Theobroma cacau, e quando me dá uma vontade de comer doce, que é característica da ansiedade. Exatamente. Aí eu falo, não, então eu vou negociar comigo. Então, a gente vive. E uma outra coisa é a qualidade dos alimentos. Né? Quais alimentos, principalmente as crianças e os adolescentes? Aí você falou nessa quantidade de adolescente obeso. O IBGE liberou uma pesquisa que em 2019, de 1 em cada 4 brasileiros estavam obesos. 1 em cada 4. Ou seja, é muita gente. Né? 26,8% do percentual da nossa população dobrou de peso em 17 anos. Então, 20 milhões de pessoas dobraram de peso em 17 anos. Então, tudo bem, não, a questão a gente não está falando aqui da estética. Isso. Né? A questão da estética não é a discussão, é a questão da saúde. Porque a gente também tem pessoas que estão ansiosas e são magras. Não estão acima do peso. Aí entra todo o metabolismo, essa disfunção hormonal, essa produção excessiva de cortisol, que aí sim, em muitas pessoas, vai desencadear, inclusive, um problema cardíaco. Que é isso que a gente vê acontecer. Então, assim, é ruim?
estar acima do peso depende das suas taxas. Não é isso? Isso aí, exatamente. Porque quando entra nesse contexto do descontrole, principalmente desse cortisol, como você citou, gera um processo inflamatório bioquímico muito grande, metabólico, né? Isso causa uma disfunção tanto da insulina, vem o estresse oxidativo associado, uma síndrome metabólica. Então, essa obesidade, ela está associada a várias patologias, né, secundárias, que estão tudo interligado, então não tem como a gente dividir. Então, você imagina, já criança para adolescente apresentando síndrome metabólica, é uma situação muito grave, muito preocupante. E, de fato, isso é algo crescente, é inevitável, que daqui para frente a gente vai dobrar, de fato, esse número da população obesa por conta desse estilo de vida, né? Uhum. Desse normal que a gente teve que se adaptar, infelizmente. E aí é uma alimentação mais inflamatória, é uma Sim. rotina tóxica mais inflamatória, tanto a nível intestinal, metabólico e neural. Isso vai causando uma dificuldade no tratamento. Então, o profissional que pega esses pacientes, ele vai ter um desafio muito grande, né, Jane? E aí entra a fitoterapia, entra essa parte, né, dos fitoativos nesse contexto que a gente consegue, de fato, ter alternativa e segura para trabalhar tanto com a criança, tanto com o adolescente, adulto e idoso. Aí você tocou no assunto, Fábio, intestino, né? Uhum. E aí do intestino, só o intestino dá um monte de live, né, Fábio? Se a gente for falar só do intestino. Porque nós temos uma população de enfesados. Exato. Né? Inclusive os adolescentes. Sim, sim. Enfesados igual a cheio de fezes. Isso Intestino produz serotonina. Serotonina melhora o humor. Intestino preso, processo inflamatório. Processo inflamatório baixa da imunidade. Então, é um desencadear de desconforto e de doenças.